NS5. Quando o desempenho vira identidade. Eu sou a loca do rolê. E talvez exista uma dependência que quase ninguém reconheça como dependência, porque ela não deixa marcas no braço. Não aparece no bafômetro, não produz fumaça, não ocupa as manchetes. Ela recebe aplausos, recebe promoções, recebe curtidas, recebe medalhas, recebe certificados, recebe seguidores. E justamente por isso se tornou tão perigosa. Talvez o maior dependente do século XXI não seja aquele que perdeu o controle sobre uma substância. Talvez seja aquele que perdeu o controle sobre a própria necessidade de continuar produzindo. Produzindo resultado, produzindo imagem, produzindo relevância, produzindo versões de si mesmo. Existe uma pergunta que me acompanha há algum tempo. Em que momento trabalhar deixou de ser uma atividade e passou a ser identidade? Porque existe uma diferença enorme entre fazer alguma coisa e existir apenas para fazê-la. O problema nunca foi o trabalho. O problema começa quando o sujeito passa a acreditar que vale exatamente aquilo que consegue entregar. Se produz, existe. Se performa, merece. Se cresce, importa. Se desacelera, desaparece. É uma lógica cruel, mas profundamente eficiente, porque ela transforma a exploração em virtude. E o mais curioso é que quase ninguém percebe. O sujeito acredita que está buscando sucesso, enquanto isso vai entregando outra coisa. O próprio corpo, o próprio tempo, os próprios vínculos, o próprio descanso, a própria capacidade de permanecer em silêncio. Talvez seja exatamente aqui que a dependência encontre a produtividade. Porque ambas funcionam através da repetição. Mais uma meta, mais uma entrega, mais uma atualização, mais uma reunião, mais um curso, mais uma postagem, mais uma conquista. Nunca basta. E quando nunca basta, talvez não estejamos mais falando de crescimento. Talvez estejamos falando de abstinência. Porque existe uma abstinência silenciosa produzida pela ausência de reconhecimento. O celular não toca, o e-mail não chega, a publicação não engaja, o algoritmo não entrega. E uma ansiedade estranha começa a aparecer. Como se alguma coisa estivesse faltando. Talvez esteja. Talvez esteja faltando justamente aquilo que a identidade passou a consumir para continuar existindo. Reconhecimento. O curioso é que a dependência química costuma ser tratada como doença. Mas a dependência do reconhecimento frequentemente é tratada como petência. O sujeito trabalha 12 horas por dia. É admirado. Dorme 4 horas. É admirado. Nunca tira férias. É admirado. Nunca desliga. É admirado. Nunca encontra os filhos. É admirado. Nunca consegue simplesmente existir sem produzir. E ainda assim chamam isso de sucesso. Talvez a sociedade contemporânea tenha desenvolvido uma habilidade impressionante: transformar sofrimento em currículo. Existe uma frase que aparece repetidamente na cultura da performance. Você pode ser tudo o que quiser. Bonita, inspiradora, também profundamente violenta, porque ela omite uma informação decisiva. Você continua sendo um organismo que cansa, que adoece, que envelhece, que falha, que precisa dormir, que precisa parar. Mas o mercado não gosta dessa conversa. O mercado prefere organismos funcionando como máquinas. Máquinas não adoecem, máquinas não sofrem, máquinas não sentem luto, máquinas não entram em crise, máquinas apenas produzem. E talvez seja exatamente por isso que tantos sujeitos estejam esgotados. Não porque trabalham, mas porque aprenderam a medir o próprio valor pela própria produtividade. Byung-Chul Han chamou isso de sociedade do desempenho. Eu talvez chamasse de outra coisa: uma fábrica de dependentes socialmente premiados. Porque o mecanismo é o mesmo. Existe recompensa, existe repetição, existe tolerância, existe abstinência, existe recaída, existe culpa, existe promessa de que amanhã será diferente. E amanhã chega, com outra meta, outro indicador, outro gráfico, outro número, outro ranking, outra comparação. A dependência nunca gostou de substâncias, ela sempre gostou de circuitos. E o desempenho é um circuito extremamente eficiente. Quanto mais entrega, mais precisa entregar. Quanto mais conquista, mais precisa conquistar. Quanto mais cresce, mais teme parar. Porque parar deixou de ser descanso. Parar virou ameaça. Talvez seja exatamente aqui que a liberdade comece a desaparecer. Não quando alguém trabalha, mas quando já não consegue existir sem transformar toda experiência em rendimento, sem transformar toda relação em networking, sem transformar todo conhecimento em vantagem competitiva, sem transformar todo minuto em investimento. E então acontece a maior ironia. O sujeito acredita que está administrando a própria vida, mas já não consegue simplesmente vivê-la. A dependência não precisa de drogas para existir.
Às vezes ela utiliza planilhas, calendários, metas, aplicativos, indicadores, relatórios, elogios. Às vezes ela usa exatamente aquilo que a sociedade chama de sucesso. Talvez por isso eu continue desconfiando quando alguém diz que o problema está apenas na substância. Porque a lógica permanece. Muda apenas o objeto. No fundo, talvez estejamos sempre falando da mesma pergunta. O que acontece quando alguma coisa passa a valer mais do que a própria existência? Talvez seja exatamente nesse instante que a liberdade começa a negociar consigo mesma. E quase sempre faz um péssimo acordo. No próximo episódio, a conversa muda mais uma vez. Porque depois de atravessar substâncias, algoritmos, produtividade e reconhecimento, chega a hora de olhar para aquilo que estava presente desde o começo: a vulnerabilidade. Talvez ela nunca tenha sido o problema. Talvez sempre tenha sido a condição. NSDP, MPI, Alocador Oli, mais perto da ignorância.